Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Amigo de Deus. Mais um vídeo para você que tem sede da palavra de Deus e deseja aí mais conhecimento. Quero trazer uma instrução ao seu coração. Aqui é o pastor Fausto. Mais uma vez aí quero que você pegue a palavra de Deus. Eu quero ministrar algo ao seu coração sobre quem é o nosso próximo. Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Então abre a palavra de Deus no livro de Lucas, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37. A palavra do Senhor diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Jesus, o que está escrito na lei e como você lê? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o como meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, descia também um levita, e chegando àquele lugar, vendo-o, também passou de largo. Mas um samaritano, que é de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Esse texto é muito interessante, porque um homem muito culto, um homem estudioso da palavra de Deus, chega para Jesus e diz: Jesus, como eu faço para ter uma segurança? Como eu sei que a vida eterna ela está em mim? Como eu sei, Jesus, aonde eu estou em Deus? E Jesus disse: como você lê, qual o conhecimento que você tem da palavra de Deus e como você entende, como você analisa isso que você tem estudado. E aquele homem muito seguro de si disse: olha, eu entendo que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, eu devo amar a Deus com todas as minhas forças, eu devo amar a Deus com todo o meu entendimento, eu devo amar a Deus com toda a minha intensidade. E devo amar o meu próximo. Jesus diz: está tudo certo. Você pode fazer isso e você vai viver. E naquele momento, nós vemos que aquele homem não estava tão seguro quanto ele parecia. Porque ele volta para Jesus e ele diz: Jesus, quem é o meu próximo? Eu aprendo, meu irmão, que grande parte dos religiosos são porque eles conseguem entender, amar, se envolver e dedicar sua vida única e exclusivamente a Deus. Mas eles não conseguem estender a palavra de Deus para outras pessoas. Conseguem amar Deus, mas não conseguem amar outras pessoas. Conseguem se dedicar a Deus, mas não se dedicam a outras pessoas. Esse homem volta para Jesus e diz: Jesus, me diz quem é o meu próximo. Muitas vezes esse é o questionamento que nós temos que nos fazer. Porque à luz da palavra, da presença, da obra que Deus tem feito nas nossas vidas, nós sim amamos a Deus. Mas se a palavra de Deus diz, através de João, que se eu não consigo amar o meu próximo, eu nunca vi a Deus, eu preciso saber quem é o meu próximo. Se eu não amo as pessoas, eu nunca vi a Deus, eu preciso saber como estão as pessoas
ao meu redor. Aquele homem, esse doutor, esse estudioso da lei, recebe um aprendizado muito forte de Jesus. E Jesus fala para ele a parábola do samaritano, uma parábola muito conhecida, e um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Porque a maioria das vezes que um cristão ele vai fazer uma boa ação, ele se coloca na posição do bom samaritano. Sou bom samaritano, então eu vou fazer algo, eu vou ajudar alguém, eu vou dar uma esmola, eu vou prestar um auxílio. Como se o personagem principal dessa parábola fosse o bom samaritano. Mas Jesus ele fala sobre esse homem que foi roubado, foi abandonado, ferido, meio morto, quase morto. Jesus ele fala sobre um sacerdote, sobre um levita que não fizeram nada. Jesus ele fala sobre o bom samaritano que socorreu aquele homem, mas no momento final desse texto, Jesus olha para o doutor da lei e diz: olha, quem te parece ser o próximo do miserável, do moribundo, do homem que foi assaltado? O personagem principal dessa parábola é o miserável. E quem elege o próximo é o miserável. Não somos nós que elegemos as pessoas que nós queremos ajudar e quando nós queremos ajudar. Mas para saber se nós temos um próximo, nós precisamos procurar os miseráveis, os necessitados e perguntar para eles: quem é o seu próximo? De quem você deseja receber a ajuda? Quando aquele doutor da lei diz: o próximo é o samaritano, Jesus diz: então faça da mesma forma e você terá um próximo. Jesus ele veio com uma mensagem muito clara, dizendo: eu vim para o necessitado, eu vim para o enfermo, eu vim para aquele que tem necessidade, eu vim para aquele que precisa de ajuda. Jesus ele veio para essas pessoas. Todo aquele que pratica o cristianismo verdadeiramente à luz da pessoa de Jesus, não de uma religião. Todo aquele que crê que morreu com Jesus e com Jesus, se com Jesus morreu, ressuscitou também, você também precisa vir na direção, com um propósito, com a intenção de atingir essas pessoas. O interessante é que o sacerdote, ele tinha uma função de cuidar das pessoas no templo. Tem gente que diz: não, a obra social lá na minha igreja é receber bem as pessoas, é um bom cumprimento na porta, é as pessoas que sentam ali no banco e a vida delas vai melhorando. E nós pregamos sobre amor, nós falamos sobre amor, nós tratamos o caráter daquelas pessoas. Isso é a maior obra social que eu poderia fazer. A Bíblia diz que um levita também passou por aquele miserável. O levita era alguém que servia muito. Tem gente que tem a obra social como serviço. Só ajuda alguém quando alguém manda. Só entrega uma cesta básica quando o nome está na escala. Só dá esmola quando tem alguém olhando. Ele tem o ministério de serviço. Ele só faz se for por obrigação. De tal maneira que o ministério dele é o que ele faz e não o que ele é. Mas a Bíblia fala sobre esse samaritano. Um homem que não ajudou o miserável medindo. Dizendo: olha, o que eu posso fazer é te deixar R$10. O que eu posso fazer é te dar uma carona. Aquele homem pega o enfermo, quase morto, coloca em cima do seu animal, derrama azeite, derrama vinho, leva para uma hospedaria, paga a hospedaria e diz: olha, eu vou voltar se você gastar mais. Tudo que for gasto e despendido para que esse homem fique 100%. Eu volto e pago o restante. Porque o que determina a ajuda não é aquilo que eu quero fazer pelo necessitado, mas é o que o necessitado precisa que eu faça por ele. Eu te pergunto, meu irmão, o que é ser cristão hoje num país miserável como o Brasil? O que é ser cristão hoje num país onde as pessoas precisam tanto
de ajuda. Onde a maioria dos cristãos entrega aquilo que quer entregar, é aquilo que acha que as pessoas necessitam, mas nunca entrega aquilo que elas realmente precisam, porque não entendem o que as pessoas realmente precisam. Hoje, se Deus questionasse os necessitados e os miseráveis à sua volta, sejam aqueles que precisam de atenção, ou de dinheiro, ou de roupa, de comida, de emprego, se Deus visita essas pessoas hoje e diz, olha, por quem você quer ser ajudado? Quem é o seu próximo? Será que alguém iria te escolher? Porque muitas vezes nós temos esse mesmo questionamento em relação à vida eterna. Deus, eu te amo de todo o meu coração, meu entendimento, as minhas forças, mas quem é o meu próximo? Todo o restante da palavra em relação a perdão, a esmola, a amor, é muito estranho em relação às pessoas, nós não temos segurança no cristianismo que nós temos vivido, porque ninguém tem nos escolhido como próximo. Porque hoje as pessoas querem ser ajudadas por qualquer uma, menos pelas igrejas. Porque as igrejas hoje estão vivendo uma evasão dos miseráveis. Os necessitados não procuram mais ajuda nas igrejas, porque eles não têm mais lugares nas igrejas. Porque não há mais assento dentro dos templos reservado para as pessoas realmente necessitadas. Porque não há estrutura, nem paciência, nem ministérios envolvidos em socorrer aqueles que Jesus disse que nós deveríamos socorrer. Quem nós temos socorrido? Nós temos socorrido os sãos, os ricos, os estáveis, os que dizem que não tem problemas, aqueles que precisam só de um ajustezinho para a vida melhorar. Mas se Jesus veio para realmente os necessitados, e os necessitados elegiam a Jesus como seu socorro, a sua provisão, como hoje a igreja não tem sido escolhida como refúgio, abrigo, a única saída para aquele que precisa de ajuda. Pastor, isso não é necessário. Isso é uma questão de ministério social, de quem foi chamado para fazer isso. Eu te digo que não, meu irmão. Se Jesus andava com uma bolsa e o dinheiro que estava naquela bolsa, a Bíblia diz que era reservado para auxiliar os pobres. Se você é um cristão e não anda prevenido para auxiliar as pessoas que estão ao seu redor, se você é um cristão e você não está bem disposto para auxiliar as pessoas que estão ao seu redor, você está tentando ser melhor do que Jesus. E eu vou te dizer, isso não vai funcionar. A igreja não começou hoje, você não tem que inventar hoje uma maneira de auxiliar pessoas. A igreja tem 2000 anos. E nós não podemos supor que algo que Jesus fez foi desnecessário. Nós não podemos supor que algo que Jesus fez possa ser anulado ou ajustado para a nossa realidade ou para a nossa vontade de hoje. Quero ler mais um texto, eu vou encerrar com isso. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedou-me, estava nu e vestiu-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? Respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O reino, ele está preparado para esse tipo de cristão. Não um cristão religioso, não um cristão que simplesmente serve, mas não sabe exatamente aquilo que foi chamado para fazer. O reino, ele está reservado para esse tipo de pessoas. Quando a palavra do Senhor diz, lá no livro de Mateus: Senhor, nós fizemos maravilhas, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, e Jesus diz: Pois é, mas eu não te conheço, fica afastado de mim.
Em contrapartida, Jesus diz que o reino está reservado para quem serviu um copo de água, quem serviu um prato de comida. Quando Jesus diz que o reino está reservado para quem entregou uma roupa, quem visitou alguém enfermo, quem visitou alguém aprisionado, nós precisamos entender qual é a mensagem de Jesus. Nós precisamos entender que nenhum cristão em sã consciência acredita que a sua salvação depende de quantos milagres você tem vivenciado todos os dias. A Bíblia não está dizendo que nós visitamos esses enfermos, eles foram curados. Nós visitamos, nós consolamos os enfermos que não foram curados. Esse texto não está dizendo que nós fomos visitar um cristão na cadeia e nós oramos, ele foi liberto. Nós estamos dizendo, Jesus está falando de pessoas que nós visitamos nas cadeias e eles permanecem nas cadeias. Esse texto, meu irmão, não está falando do que a igreja faz, está falando do que a igreja é. E de quem são essas pessoas que precisam de Jesus hoje. A sensação, muitas vezes, meu irmão, como pastor eu vejo isso. Parece que são os miseráveis que precisam de nós, da igreja. Ah, se eu não der o prato de comida, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer parte do ministério, coitado, essas pessoas precisam tanto de mim. Mas eu vou te dizer algo, meu irmão. Quem precisa dessas pessoas é você. Quem desesperadamente precisa dos miseráveis sou eu. Porque se nós não estivermos com essas pessoas, nós não conseguimos exercer o cristianismo que nos leva ao reino dos céus. Nós não conseguimos exercer o cristianismo que Jesus Cristo nos ensinou com a sua vida. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Que você seja eleito próximo do máximo de pessoas. Que as pessoas que estão ao seu redor, seus filhos, ao invés de procurar ajuda com os amigos na rua, seus filhos, ao invés de pedir ajuda na igreja para pessoas, peçam a sua ajuda. Que você seja o próximo dos seus filhos. Que você seja o próximo dos seus amigos. Que você seja o próximo dos seus vizinhos. E quando alguém precisar pedir ajuda para alguém, peça para você. Que os miseráveis, os necessitados, mendigos, viciados, moradores de rua da sua cidade, quando precisarem de ajuda, que eles lembrem do seu nome. Se nós estamos no meio de uma grande multidão, nos sentindo sozinhos, como esse doutor da lei estava no começo do texto, eu acredito, meu irmão, que é uma chance muito grande de muitos cristãos hoje não terem nenhum próximo. Que você seja, meu irmão, a resposta da oração de muitas pessoas. Quando a igreja ora, Deus envia pessoas. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.